Olá! O programa de hoje está repleto de boas notícias. Olha só, uma equipe de reportagem foi conhecer os encantos do primeiro patrimônio imaterial de São Paulo. E ainda, você conhece o Salão de Humor de Piracicaba? Essas são só algumas das histórias que vamos conhecer hoje. Fique com a gente! A Previdência registra um rombo crescente. Gastos saltaram de 0,3% do PIB em 1997 para 2,7% em 2017. Os números preocupam e por isso foi apresentada uma proposta para a reforma da Previdência Social. E o tema foi debatido aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O assunto é reforma da Previdência Social ou aposentadoria. Motivo para muita preocupação, porque o Brasil passa por um processo de mudança demográfica muito acelerado e, além disso, uma série de erros de desenho, de problemas da Previdência, nós não fomos capazes de corrigir no passado, quando essas mudanças teriam um custo muito mais baixo. O tema está na pauta dos políticos e na cabeça dos brasileiros, de todas as idades, dos que recebem aposentadoria hoje aos que poderão receber algum dia. As famílias têm cada vez menos filhos, o que significa que aquele compromisso intergeracional que costumava financiar o sistema previdenciário no Brasil não vai se sustentar por muito tempo. Essa é uma das variáveis que nós precisamos ter em mente. A outra diz respeito às mudanças também muito drásticas no mercado de trabalho. Com o maior nível de automação, nós deveremos ter, ao longo dos próximos anos, a perda de empregos formais. O mais importante é superar o déficit, porque se o déficit da Previdência não for superado, não haverá dinheiro para ninguém se aposentar no futuro. O assunto foi discutido durante a palestra Debatendo a Reforma da Previdência Social, realizada pelo Centro de Liberdade Econômica, que faz parte da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a capital paulista. E nada mais atual do que discutir a reforma da Previdência Social, que atinge toda a população. E a academia, ela é o palco de discussão, do livre pensamento, e creio que a universidade tem contribuições muito grandes a dar sobre qualquer tema nacional. Para o espanhol, analista econômico e palestrante, uma das alternativas é direcionar o valor para investimentos, como se faz num banco privado. Le pasa el dinero del trabajador a su propia cuenta en un banco, donde puede ahorrar durante toda su vida con el dinero, las tasas que ahora están financiando las pensiones. De esa forma va acumulando capital durante toda su vida y luego puede ser un trabajador jubilado con sus propios ahorros. Sistema de capitalização onde as pessoas vão estar economizando para através de um fundo a ser criado pelo governo e tudo mais, para que esse dinheiro seja usado na aposentadoria futura. Mas aí, como a história está cheia de bancos que faliram ou se fundiram a outras instituições, a pergunta que o analista tenta responder é: como confiar nesse tipo de investimento? Então, ele traz o modelo de previdência adotado pelo nosso vizinho, aqui na América do Sul, o Chile. O sistema de Chile, los bancos no pueden manejar directamente el dinero, sino que tienen que elegir si se pone en un producto más o menos arriesgado de acuerdo con el criterio del propio trabajador. No ha habido ni un solo caso de corrupción en los últimos 40 años. Para esse outro economista, que também palestrou durante o evento, o Brasil deve ter cuidado para não ter o mesmo destino que a Grécia. A Previdência não quebra, quem quebra é o país. A gente já tem experiência da Grécia. Aí, ao quebrar o país, as pessoas deixam de receber benefícios. Eu acho que nós temos tempo para não deixar essa situação ocorrer, mas não temos muito tempo. Acho então que essa iniciativa do Mackenzie é extremamente salutar, ela vem em ótima hora. Acho que a comunidade do Mackenzie e a cidadania paulistana, de uma maneira geral, podem se atualizar sobre essas discussões e, quem sabe, participar ativamente do que virá a ser decidido pelo Congresso Nacional. Encontrar lugares em São Paulo que preservam costumes antigos não é uma tarefa muito fácil, mas a nossa equipe conseguiu. A Casa Godinho tem 129 anos de história e foi declarada como o primeiro patrimônio imaterial da cidade de São Paulo e ganhou até um livro. Surpreenda-se com essa reportagem. Chegou a hora do nosso quadro Minha Cidade pelo Avesso.
Em Madrid, todos conhecem o restaurante mais antigo do mundo, o Sobrinho de Botín, que desde 1725 funciona no centro da cidade. Para quem vai à cidade do Porto, em Portugal, é difícil evitar uma visita à livraria Lelo e Irmão, uma das mais antigas do país, fundada em 1869. Lugares assim merecem ser preservados, não só porque têm o charme de outras épocas, mas porque contam uma parte da história dessas cidades. São Paulo não é muito antiga, mas também tem lugares que preservam a identidade dos paulistanos e que resistem bravamente à tendência de atropelar a memória com novas construções. Tem cada vez mais gente interessada em descobrir lugares assim. É o seu caso? Então vem comigo, porque a gente vai visitar um dos mais antigos empórios da cidade de São Paulo. Pode entrar! Essa é a Casa Godinho. Ela foi fundada em 1888, na Praça da Sé, mas desde 1923 está aqui, na Rua Líbero Badaró, bem no centrão da cidade. Ela preserva o clima das antigas mercearias, prateleiras de madeira, atendimento no balcão à moda antiga e uma mistura inebriante de queijos, azeites, vinhos, entre outras coisas. Ele foi o primeiro estabelecimento comercial de São Paulo a ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial da cidade. Mas que importância um lugar como esse tem para o município? Para descobrir, eu acompanhei o lançamento do livro Casa Godinho, um lugar de memória na cidade de São Paulo, realizado no próprio local. A autora do livro é a Silvia, doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para ela, o ambiente resguarda as lembranças de um período importante da história paulistana. A Casa Godinho, ela abre as portas num período de grande transformação urbana da cidade. É um período da influência francesa, o que a gente chama de período de Belle Époque, né? Belle Époque paulistana. Ela abre essas portas e ela caminha junto com a história da cidade de São Paulo. Ela cresce nesse período junto com a história da cidade. Na época em que a Casa Godinho foi aberta, era difícil encontrar produtos de qualidade ou importados em São Paulo. Era preciso buscar empórios especializados, lugares que eram frequentados pela elite da cidade, ou por imigrantes em busca de produtos do seu país de origem. Os tempos mudaram. Os supermercados quase eliminaram a cultura dos pequenos mercados. Mas a Casa Godinho resistiu a todas essas mudanças e hoje é comandada por Miguel, cujos pais eram clientes dos antigos donos. E um dos sócios aqui, amigos que me conheciam desde pequeno, perguntaram para o meu pai, onde é que anda o Miguel? Aí ele falou, ele está parado, ele acabou de vender o restaurante que ele tinha. E aí ele perguntou para o meu pai, será que ele não quer ser sócio da Casa Godinho? Em um supermercado, o atendimento é sempre impessoal. Você entra, compra e sai. Mas aqui é diferente. Você pode ser atendido pelo próprio dono, que sabe dos seus gostos. Você acaba se sentindo acolhido. Lugares assim estão ficando raros. É por isso que, após tantos anos, muitos clientes continuam fiéis. A gente percebe o carinho com que eles vêm aqui. Eles vêm aqui, muitos nem compram, nem gastam dinheiro. Eu falo assim, eu só vim aqui para matar saudade, para relembrar da minha infância. Eu me lembro que eu vim aqui quando eu era pequenininha, com meu pai. Tinha uma senhora que me dava uma bolachinha toda vez que eu vim aqui. Então, eu só quero matar saudade. Eu falo, você está em casa, fica à vontade. Historicamente, o centro de São Paulo teve uma ocupação mista. Apartamentos luxuosos se misturaram com pensões baratas. Pequenos escritórios surgiram ao lado de grandes lojas. É uma riqueza cultural que sempre atraiu diferentes gerações. A Casa Godinho, ou esse centro de São Paulo, estabelece uma espécie de conexão de gerações, né? Meu pai, italiano, imigrante, participou desses mesmos locais, desses mesmos ambientes. Pedro acabou contribuindo com o livro, que serviu para resgatar uma história que corria o risco de ser perdida. José, bisneto do fundador, ficou bem feliz em presenciar esse resgate. A gente acabava vendo na mídia em geral muita informação errada, né? De fundação, de inauguração. Eu acho que a Silvia veio resgatar e trazer alguns números mais reais aí à história da casa, né?
clientes continuam vindo aqui, atrás do bacalhau, dos produtos importados e da empadinha, que é considerada a melhor de São Paulo, que é boa mesmo. Mas eu acho que existe outra razão para essa fidelidade. Os donos daqui mudaram, mas a casa continua como um negócio familiar. Quem frequenta se sente em casa, porque Miguel cuida com carinho do local e dos clientes, junto com a sua esposa. Você tem que ter muito cuidado ao lidar com o teu cliente. Você tem que ter muita atenção com ele, né? Para ter uma ideia, eu chego para trabalhar aqui todos os dias às 4h30 da manhã. Eu sinto falta de lugares assim em São Paulo, que fazem você se sentir bem acolhido. Para mim, é em lugares assim que se descobre a verdadeira cara de uma cidade. E é isso que Silvia está tentando preservar. Nós estamos vivendo um período de grandes mudanças, né? Então, essas memórias, se elas não são registradas, elas se perdem no tempo. Por quê? Embora elas venham de geração para geração, de pai para filho, para o neto, o registro se perde quando esses se vão, entendeu? Então, é importante esse resgate da identidade do paulistano. Silvia, Miguel, estão todos tentando preservar a história de São Paulo. Eles sabem que essa história não é registrada apenas por monumentos, palácios e casarões. Ela está guardada em lugares como esse. Descubra você também as histórias que São Paulo tem para contar. O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Você sabia que o famoso Salão de Humor de Piracicaba foi inspirado no Salão Internacional de Humor da Universidade Presbiteriana Mackenzie? Nessa próxima matéria eu vou te contar como tudo aconteceu. Acompanhe! Já teve uma época em que a palavra humor era quase ausente no vocabulário de muitos brasileiros. Cenas como estas eram pouco frequentes. Sim, estamos falando do período da ditadura militar. Como aqueles que foram censurados não podiam se expressar pelas palavras, alguns passaram a usar desenhos ou charges, na maioria dos casos, empregando o humor como forma de aliviar a insatisfação. E foi assim que surgiu o primeiro Salão Internacional de Humor do Brasil. Era a maneira que eles tinham de revidar qualquer ação que nos podiam escrever e acabaram usando o desenho como uma forma de protesto
frente aos acontecimentos da época. O humor, por si só, é uma ferramenta para fazer pensar. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas ao lerem um texto engraçado, verem um desenho, elas refletem sobre assuntos que não fazem parte da sua pauta e acabam formando uma opinião ou formando uma opinião crítica a respeito de um assunto que é importante, mas acaba esquecido. O primeiro Salão Internacional de Humor aconteceu no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, incentivando o município de Piracicaba, no interior de São Paulo, a criar o seu salão no ano seguinte. É uma história antiga que começou em 1973. O primeiro salão de humor do Brasil foi realizado aqui no Mackenzie em 1973. E este salão, essa experiência, possibilitou a cidade de Piracicaba realizar o seu salão. Então foi um pouco inspirado na história do Salão do Mackenzie, que Piracicaba também fez o seu e hoje é tido como um dos maiores salões do mundo. Nós conseguimos, nesses últimos 10 anos, saltar de 300 trabalhos enviados anualmente para quase 3.000. Então é bastante significativo porque esses alunos serão os futuros expositores da mostra principal. Eu sou um grande fã e admirador do Salão de Humor de Piracicaba desde que eu era criança. Desde então, eu ouso dizer que eu estive lá quase todos os anos acompanhando a exposição. E quando eu passei a me relacionar profissionalmente com a área de humor e comédia, eu sempre tive essa referência, essa inspiração do salão. E em meio às comemorações dos 250 anos de Piracicaba, o Salão Internacional do Humor celebra a 44ª edição, apresentando 3 novos membros do Conselho, Paulo Bonfá, Luiz G. e Antônio Sartini. A troca de conselheiros acontece a cada 3 anos e, mantendo a tradição, a posse aconteceu no auditório do Centro Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No mesmo evento, foi nomeado o novo presidente do Conselho, Carlos Colonese. A mesa conta ainda com os antigos membros, Adolfo Queiroz, Alcideano e Rosângela Camolese. Representa a expressão dos nossos cartunistas, dos nossos humoristas, tem uma tradição já de 4 décadas, só vai fazer 44 anos esse ano, e com muita participação de representantes do Brasil e representantes estrangeiros. Lá faz um debate crítico, analisa a situação da miséria, da inflação, da sociedade, da democracia, e é um grande espaço de participação democrática. Entra governo e sai governo, independente de bandeira partidária, Piracicaba, o povo piracicabano e os governantes sempre acolheram o salão como um ícone cultural do município. E no Mackenzie eu também estive muitas vezes. Meu pai é mackenzista e gosto muito desse ambiente, gosto muito do Mackenzie em si, né, da história dele. E é muito gratificante o reconhecimento vir de ambos os lados, né, pelo Salão Internacional de Humor e também pela Universidade Mackenzie. São alguns acertos. Eu acho que isso a gente tem que pensar, ter sempre em mente esse conceito. Quando falamos em contemporaneidade, o que vem à sua cabeça? Acho que São Paulo é um pouco um mosaico, não só do Brasil, mas um mosaico de um mundo contemporâneo, de um mundo pós-moderno. A 8ª Jornada de Literatura Contemporânea, que aconteceu aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, discutiu isso: a cidade grande, a tecnologia e a modernidade. O ser humano está tão perdido nesta metrópole que a literatura ajuda um pouco cada um a se entender. Eu acho que a temática da literatura contemporânea hoje é a metrópole. Isso é estatístico, 90% dos escritores falam da metrópole. Diferentes culturas, classes sociais, religiões, histórias de vida. A cidade é um local de encontros e divergências que inspiram qualquer escritor. Uma cidade, por exemplo, como São Paulo, né, onde a gente encontra subjetividades em cada esquina, a gente encontra... É uma cidade que a gente vê coisas lindas e coisas horríveis em cada esquina. É uma cidade que faz com que o escritor, por contraste, né, acabe tendo um universo muito rico para ser descrito e ser retratado no seu texto. A subjetividade constrói o futuro, o que somos, o que pensamos e como vivemos. E pode ser também mediador entre relações. Foi o que aconteceu com Ricardo Ramos Filho,
neto de Graciliano Ramos. Graciliano, muitas vezes, era um avô meio ficcional, né? Um avô de ficção, né? Era um avô que não existia, era um avô contado, né? Cada hora interpretado pela visão de do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Eu acabei tendo que criar um avô meu, e que é subjetivo, sim, é a minha visão dele, mas uma visão que se tornou mais objetiva no momento em que eu conheci a obra do Graciliano, que eu li Graciliano, e aí eu passei a ter 2 avós. Já Marcelino deixou a subjetividade para trás, lá em Pernambuco. Eu sou sertanejo, né? Eu moro em São Paulo há 26 anos, sou pernambucano, do Alto Sertão de Pernambuco. Então a cidade me acolheu de uma maneira muito afetiva, né? Então aqui eu me tornei um pouco mais objetivo, um pouco mais focado, né? São Paulo me revelou uma outra figura, sabe? Um outro sertanejo. Inspiração tem de sobra para esses amantes da literatura. Mas o cenário se modifica um pouco quando o assunto é a aproximação com o leitor. Eu acho que o maior desafio do escritor contemporâneo brasileiro é a busca e esse contato, essa aproximação com os leitores, né? A gente sabe que no Brasil a literatura brasileira contemporânea ainda é pouco lida. Então talvez o nosso maior desafio é conseguir essa aproximação, é chegar nos leitores, é divulgar o nosso trabalho. Para que essa literatura possa continuar existindo da maneira que ela existe, ou seja, com o mesmo vigor, a gente tem uma literatura muito vigorosa, a gente precisa de leitores. E suporte para a leitura é o que não falta. Com o avanço tecnológico, até mesmo os livros passaram a ser digitais, tornando-os bem mais baratos e acessíveis. Eu acho que ainda há muito receio, muitos tabus ao redor do digital, que o digital vai acabar com o papel, e eu acho que não é isso. Então eu acho que o desafio é incluir o digital, sabe? Em todos os sentidos. Assim, hoje a gente tem vários escritores com canal no YouTube, com várias redes sociais, e antes tinha aquela ideia do escritor recluso, né? Cada livro tem seu lugar. O livro de papel, ele é insubstituível pelo cheiro, por todos os sentidos que ele proporciona, né? Tem espaço para tudo, o que não pode ter é preconceito. Ao pensarem em abrir o próprio negócio, muitas pessoas esbarram na dificuldade financeira do começo da carreira. E foi pensando em dar uma mãozinha aos alunos empreendedores da Universidade Mackenzie que a instituição criou a incubadora de empresas. Ficou interessado? Então olha só. Quando o assunto é mercado de trabalho, a universidade é o principal meio de aprendizado e preparação para o futuro. Além disso, tem um papel determinante ao criar novos empreendedores e auxiliar na inovação. Muitos jovens que estão na faculdade sonham em ter o próprio negócio. E foi pensando em dar uma forcinha que a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou um sistema de pré-incubação e incubação de empresas. Mas afinal, o que é uma incubadora? São salas, né, onde tem todo o apoio estrutural, mais consultorias, né, para negócio e consultoria pessoal. Na pré-incubadora também tem consultorias, mas são consultorias para pensar o modelo do negócio, para pensar o plano numa primeira versão. Na incubadora, são consultorias já de mercado, voltada ao desenvolvimento dele com o mercado que ele está com a empresa, o produto dele, com o serviço ou o produto. É como tomar conta de uma criança. Ela precisa de cuidados e orientações para poder crescer e desenvolver maturidade. Assim, ela pode seguir em frente sozinha. A incubadora de empresas Mackenzie conta com uma infraestrutura de 12 módulos, de 14 a 18 metros quadrados. Também oferece suporte como recursos de capacitação gerencial, assessorias, consultorias, orientações na elaboração de projetos, além de serviços administrativos. Mas como você pode fazer parte da pré-incubadora ou da incubadora? Na pré-incubadora, todo mundo que está na pré-incubadora tem que ser mackenzista, sem exceção. Na incubadora existe a exceção. Em que sentido? Eu tenho um sócio, né? Eu tenho 50% da empresa, 51%, e eu tenho um sócio que não é mackenzista, né? Essa condição pode existir. O que não pode existir é eu ter 5% da empresa ou 1% da empresa
e o não maquenzista ter 99%. Né? Ele tem que ser, no mínimo, igualitário ou majoritário na sociedade. A Neodin, por exemplo, faz parte da incubadora Mackenzie. E a empresa foi fundada por 4 sócios. O Vitor, formado pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, o Marcel, o Rodrigo e o outro Vitor, que são alunos de administração da Mackenzie. A Neodin ela foi criada com o intuito de reconstruir os espaços outdoor, os espaços ao ar livre, urbanos, tanto privado quanto público. O Victor fez um intercâmbio para a Austrália e lá viu que os espaços públicos eram utilizados para exercícios físicos. Quando voltou para o Brasil, viu uma oportunidade de empreender. A gente começou a criar esses equipamentos. A gente pensou, a sustentação corporal ela é uma atividade física muito fácil e versátil de praticar. Todo mundo pode praticar. Claro que tem algumas adaptações que podem ser feitas. A gente está estudando, não só produzindo esses equipamentos, mas estudando essas adaptações. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do MAC Notícias e hoje vamos encerrar o programa com um clássico da literatura brasileira, na interpretação de Fernanda Maza, Soneto de Fidelidade. Até mais! De tudo ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, rir o meu riso, ou derramar o meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procures, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você.